No vídeo de hoje vamos falar ainda sobre o que foi o grande pecado do rei Davi em convocar um censo, em contar o povo de Israel. E vamos falar um pouco sobre as consequências desse pecado do rei Davi. Vamos estar respondendo também os questionamentos que fizemos no primeiro vídeo. Fizemos já uma introdução desse assunto e agora nós vamos terminar esse assunto. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo e quer compreender o que nós vamos falar aqui agora, então sugiro a você que você pare esse vídeo, pause agora o vídeo, você está assistindo, e volte, vá para a introdução, a primeira parte desse assunto, assista o vídeo completo, comente, coloque lá as suas opiniões, as suas ideias, o que você achou do conteúdo do vídeo inicial, e depois você vem para cá e assista conosco esse vídeo de hoje. No vídeo passado nós fizemos algumas perguntas, por exemplo, de quem foi a culpa? Do rei Davi ou de Deus? Quem assume essa responsabilidade? De quem que é a culpa? Pela morte dos 70 mil homens inocentes de Israel que não tinham nada a ver com o problema, com a contagem do povo de Israel por mando de Davi, o monarca. Perguntamos também quem foi o responsável por incitar Davi a fazer esse censo, a levantar essa contagem do povo de Israel. Quem foi que induziu o rei Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Porque no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e verso 1, diz que foi Deus. Deus incitou, Deus induziu o rei Davi a fazer esse censo, a contagem do povo de Israel. Já no livro de 1 Crônicas, capítulo 21 e verso 1, diz que foi Satanás. Então, hoje nós vamos estar respondendo a essas perguntas. Vamos falar aqui mais tranquilamente. No primeiro vídeo nós fizemos uma introdução, ficamos presos em alguns pontos, né? O ambiente em que eu estava gravando não estava muito tranquilo, mas agora eu me sinto mais à vontade para fazer esta segunda parte desse assunto, tá bom? Então, meus amigos, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Sem Religião. Eu sou Ed Albuquerque. Desde já quero contar com a sua permanência aqui no vídeo de hoje, porque nós vamos falar aqui sobre algumas questões. Vamos aqui discorrer o texto que fala do censo do povo de Israel, feito por Davi. E eu quero convidar você a permanecer comigo. E desde já pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva. Acione o sininho das notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos que nós vamos lançando aqui no canal. E depois você pode comentar, compartilhar, e se você gostar do conteúdo desse vídeo, você nos presenteia com um joinha, aperta o dedo no like para valer. Isso nos ajuda muito, faz com que o YouTube reconheça a relevância do nosso trabalho aqui no canal e recomende o nosso canal
os nossos vídeos para muitas outras pessoas que ainda não nos assistiram, tá certo? Então é isso. Então, agora, dito tudo isso, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Muito bem. No primeiro vídeo nós falamos sobre um dos maiores pecados do rei Davi, o homem que, segundo a Bíblia, era segundo o coração de Deus, o homem que foi escolhido para dar linhagem à genealogia do Mashiach de Israel, que até então nunca apareceu, nunca veio e nem virá. Pelo menos é assim que penso. Este rei Davi, ele cometeu muitos delitos, sendo ele um monarca, um homem público, um líder de uma nação. Ele cometeu muitos delitos. E no assunto desse vídeo, um desses delitos foi exatamente a quebra dessa ordenança de não contar o povo de Israel, porque foi uma coisa que Deus já havia falado até mesmo para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que o povo de Israel seria numeroso, eles seriam incontáveis, seria um povo incontável, seria assim como os grãos de areia da praia, do mar, os grãos da areia da praia do mar, e também seria como as estrelas do céu, que não se pode contar. E no Decálogo, aliás, nos 613 mandamentos contidos na Torá, Deus falou que não era para se contar o povo de Israel. Mas, porém, no entanto, entretanto, o rei Davi, um homem extremamente bem-sucedido no seu reinado, dentro do contexto da Bíblia, claro, achou por bem fazer essa contagem. Um dia ele dormiu, certa noite ele dormiu, e ao amanhecer o dia, ele sentiu em seu coração essa vontade de saber o potencial bélico, o potencial armado de seus homens, quantos homens ele tinha ao seu dispor, quantos homens de guerra ele tinha diante dele, para que ele contasse com esses homens a hora que ele bem quisesse, E essa atitude, segundo nos conta as duas narrativas, que está a primeira em 2 Samuel capítulo 24, verso 1, e a segunda em 1 Crônicas capítulo 21 e verso 1 em diante. Você pode ler para você ter uma melhor noção do assunto. Você pode ler essas duas narrativas, que são muito importantes para a gente poder falar, para a gente poder, para a gente poder entender melhor. Então, essas duas narrativas do Velho Testamento nos contam que essa atitude que o rei Davi tomou de contar os homens de Israel, quebrando assim essa ordenança sagrada de seu Deus, ela não foi uma atitude tomada por livre e espontânea vontade, uma decisão própria. Não, ela foi uma indução. Ele teve uma força por trás dele que lhe induziu a tomar essa atitude. Veja, logo, o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de decidir, ela foi obstruída, ela foi manipulada. Você está me entendendo? Ela foi manipulada. Uma força do além veio e induziu a esse monarca, a esse rei, a tomar essa atitude, quebrando assim um princípio da Torá. E é aí que começa o grande conflito, porque um texto diz que foi Deus quem induziu o rei a tomar essa decisão. O outro texto
diz que foi Satanás quem induziu o rei a tomar essa decisão. Aí, hoje, nós vamos ficar sabendo quem, de fato, foi o personagem que manipulou a vontade do rei, que manipulou, que usou o rei para tomar essa decisão. Vamos saber já já. Vamos saber também porque Deus decidiu castigar o povo de Israel. Qual a culpa deles nessa história? E aí eu já te pergunto, você acharia justo que você cometesse um erro, um delito, e seus filhos pagassem pelo erro que você cometeu? Pelo seu delito? Você acha justo? É certo isso para você? Coloca aí nos comentários para mim, por favor. Colocou? Beleza. Então, é isso que vamos ver aqui. Para quem considera, quem acha Deus, né, que todos os crentes pensam assim, da mesma forma. Que Deus é justo. Que esse Deus da história, ele é extremamente justo. Nada que ele faça, ele comete injustiça. Em nada. Ele é absolutamente justo. E aí, a gente já questiona a você que pensa assim, se de fato, quando um pai comete um delito, quem é que tem que pagar por esse delito? Será que é os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ou até mesmo seus tataranetos? É a sua família quem tem que pagar pelo erro que ele cometeu? Pela atitude errada que ele cometeu, ele tomou? Quem deve pagar pelo erro? Pois nessa história que nós estamos debulhando aqui, né, que nós estamos discorrendo aqui, a qual nós encontramos em dois textos da Bíblia, dois textos conflitantes entre si, duas narrativas que se contradizem e que deixa um clima tenso no ar, porque é uma das coisas que eu não aceito, é uma das coisas que eu não concordo, é quando alguém me diz que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, inerrante, infalível. E quando a gente se depara com esses dois textos, o que a gente pode encontrar? Será que eles provam para nós que a Bíblia de fato é inerrante, é infalível, que não há contradições? Para você que pensa que a Bíblia não é um livro que tenha contradições, me explica aí, me convença. Porque no texto do 2 Samuel, capítulo 24, primeiro diz que foi Deus quem induziu o rei Davi a pecar. No livro de 1 Crônicas, 21, primeiro diz que foi Satanás que induziu o rei Davi a pecar. Então, e agora, quem foi de fato? Se foi Deus, problema. Se foi Satanás, problema também. Certo? Então, eu não concordo com essa ideia desse livro, de você considerar que esse livro seja inspirado por Deus, a Bíblia. Não concordo, porque aí já cai por terra essa crença de que a Bíblia é um livro perfeito, inerrante, infalível e, sobretudo, inspirado por Deus. Um livro sagrado, inspirado por Deus, perfeito, infalível, não era para ter essas contradições, essas falhas abruptas, né? Essas contradições toscas. É feio você ler um livro desse, você falar desse livro que é perfeito, e quando você o abre, você vê isso aí. E tem muitos outros textos que vão na contramão um do outro, né? O tempo todo, tá? Então, meus amigos, diz que o rei Davi, sendo influenciado por uma força do além, uma força mística, cósmica, divina, ou maligna, ele fez o censo. E ao terminar de contar
a contabilização do povo de Israel, ele se arrependeu, ele se entristeceu, ele sentiu uma dor no coração. Ele reconheceu na sua consciência que ele transgrediu a Torá do seu Deus. Entendeu? Ele sentiu um peso na sua consciência. Coração na Bíblia é a consciência. Ele sentiu um peso na sua consciência de que ele cometeu um delito, um erro grave, muito grave. Mas ele foi um exemplo. Ele tomou uma atitude decente. Ele reconheceu que errou e se arrependeu. Deus, portanto, enviando o seu profeta Gade, que era o vidente do rei, foi até o rei Davi e o advertiu a respeito desse erro. Olha, veja, Deus falou com o profeta Gade para ir até o rei Davi, adverti-lo acerca desse delito que ele cometeu. Aí eu pergunto a você, não seria mais fácil para Deus enviar o profeta antes de Davi cometer esse erro? Por que Deus só deixa para tomar essa atitude depois que o caldo já tem derramado? Por quê? Ao meu ver, Deus, ele gosta de ver, o circo pegar fogo. Ele gosta de ver a bagunça. Ele gosta de ver o sangue derramado. Ele gosta de ver as pessoas. Ele gosta de ver as pessoas em aflição. Ele gosta de ver o luto na casa. Deus, ele gosta disso. Deus, ele gosta de ver o povo em sofrimento, em pânico. Ele gosta. Porque se ele não gostasse, ele evitava. Ele enviava seu profeta antes de acontecer, para evitar, para coibir. Ou eu estou falando errado? O que você diz para mim? O que você acha? Seria mais certo ele enviar o profeta para falar antes: olha, rei, você não deve atender o que está passando no seu coração, de contar ao povo de Israel, porque já está na Torá que é proibido isso. Mas não, Deus é quem induz, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 1, diz que Deus o induziu a errar, a pecar. E aí, como nós lemos no primeiro vídeo, na introdução do primeiro vídeo, nós lemos Tiago 1,13, que diz que Deus não tenta ninguém, que ele mesmo não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Aí a gente vê como é que fica essa situação aí. Como é que fica esse texto de Tiago diante de 2 Samuel 24,1? Como é que fica? Então uma coisa assim estapafúrdia, sem o menor sentido, sem a menor lógica. Isso para uma mente racional. Agora, para quem tem fé, que a fé, ela é a origem do caos. A fé, ela é a origem do caos. Ela aceita o caos. Ela aceita o sofrimento. Ela aceita a injustiça. Ela aceita os atos mais bárbaros, mais pervertidos possível, dentro de um contexto religioso, sagrado. E aí tá tudo bem. Mas para uma mente racional, isso não tem lógica, isso não é aceito. Você entende? Isso não é aceito com a mente racional. E é nessa mentalidade que nós estamos analisando esse ponto aqui. Quem foi de fato que tentou Deus? Quem foi de fato que tentou o rei Davi? Foi Deus ou foi o diabo? Qual a culpa dos 70 mil homens que caíram em consequência da pena que Deus aplicou pelo pecado do seu rei, do seu menino de ouro, o rei Davi? Qual a culpa desses homens, desses 70 mil homens que deixaram seus parentes enlutados, em pranto? Qual a culpa deles? Você puniria o culpado como inocente? Você, como crente, como uma pessoa do bem, uma pessoa evangélica, uma pessoa que tem um coração
um coração piedoso, temente, um coração bondoso, você puniria o ímpio juntamente com o inocente? Aliás, você puniria o inocente juntamente com o culpado? Você faria isso? Pois bem, Deus não tem essa mesma discrição. Ele não tem essa mesma discrição. Se você disser que não, com certeza, né? Parabéns para você. Isso mostra que você tem uma mente, tem um pouquinho de racionalidade, mesmo sendo crente, mesmo tendo fé. E é por isso que você tem que pensar. Pense antes de fazer. Porque uma vez que você faz merda, aí, meu amigo, fica feio. Então, Deus não. E olha que o patriarca Abraão, lá no capítulo 18 de Gênesis, falou com Deus e perguntou para ele, quando ele veio para destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse para ele: você porventura vai matar, se você encontrar 10 justos? Aí ele foi falando, né? 100 justos, 50 justos, 10 justos. Se você encontrar juntamente com os ímpios, você vai matá-los assim mesmo? Deus disse: não. Então, mas nessa história, não é bem assim que a gente vê. Não foi bem assim que aconteceu. 70 mil homens caíram por consequência do erro de um homem, do rei Davi. Um homem, o rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Agora, quem foi que esteve por trás? Porque se tem um mandante do crime, o executor deve ser penalizado, mas o mandante também, ele deve ser penalizado. Sim ou não? É assim que fala o Código Penal? Sim ou não? Porque se foi Deus, como diz 2 Samuel 24 primeiro, ele é o mandante. Cai sobre seus ombros a maior parcela da responsabilidade desse crime. Se foi Satanás, logo segue-se que Davi está isento, porque, né, ou pelo menos a pena dele seria menor. E agora vem a cereja do bolo. Vem a cereja do bolo nessa discorrência que a gente está fazendo aqui. Eu espero que você esteja entendendo, espero também que você esteja gostando do assunto. Eu posso não estar falando tudo corretamente, mas espero que você esteja atento. E se você estiver gostando, já coloca nos comentários a sua opinião. Se ainda não deu o like para o vídeo, dê o like para o vídeo, tá bom? Então bora lá. A cereja do bolo é a seguinte. O texto nos diz, vou dar uma olhadinha aqui rapidamente, 2 Samuel, capítulo 24, é o último capítulo desse livro, que se dedicou a trazer essa narrativa. Vamos falar agora sobre a escolha do castigo. Davi escolhe o castigo. É assim que está na epígrafe, no título aqui da Bíblia. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Aí, Davi escolhe o castigo. Será mesmo que Davi escolheu o castigo? O profeta Gade chegou para ele, exortando ele, e disse para ele: olha, você tem 3 opções, escolha uma delas. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 10, que diz, né? Diz o seguinte, no verso 11, diz assim: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. 3 penas, né? 3 punições, 3 penas, né? Para o erro do profeta, o erro do rei Davi, né? O profeta Gade colocou aqui a mando de Deus. Agora, se o culpado, se o responsável foi Deus, como é que ele decide punir
um pobre do instrumento, que é o ser humano. Como? Por quê? Foi Deus quem induziu ele, né? Foi Deus quem levou ele a cometer esse erro. Não seria justo Deus assumir essa penalidade? Porque lembra no caso de Abraão, quando Deus mandou Abraão levar o seu filho para o monte Moriá, para lá sacrificar o seu filhinho, que não era uma criança, era um rapaz já. Deus mandou Abraão levar o menino para sacrificá-lo, para imolá-lo em sacrifício a Deus, não foi? E aí Deus, vendo que o Abraão tinha muita fé, tinha uma fé cega, era muito obediente, porque a fé te leva a isso, a praticar atos de cegueira, atos absurdos, né? Atos absurdos. Vale lembrar o caso daquele pastor que mandou a sua igreja, o seu povo, tomar veneno, e muita gente morreu, né? Não estou lembrado aqui exatamente o número de pessoas que morreram, né? Pela fé, para se encontrar com Jesus, né? E aí o Abraão, ele quando ia desferir, né, a facãozada, o teçado na garganta do menino para degolá-lo em sacrifício ao seu Deus, aí Deus gritou, bradou do céu, na pessoa de um anjo, disse: Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus. Então Deus não sabia. A onisciência de Deus não é absoluta, é falha. Às vezes Deus se esquece. Deus já é velho, tem Alzheimer. É perfeitamente compreensível isso, né? Que ele se esqueça que ele tem essa virtude, esse dom, né? E Davi, Deus poderia ter falado: não, Davi, não conta não, é eu que estou te mandando, mas eu queria testar para saber se você é muito obediente, mas já que você mostrou que é obediente, não conte não, porque vai dar B.O. Não, Deus, né? Deus deixou a coisa rolar, deixou a coisa acontecer. E aí agora vem o profeta Gad e diz: olha, Deus te dá 3 opções, né? 3 opções de castigo, escolhe uma delas para que Deus a execute. Então o Davi disse assim, uma era fugir por 7 anos, uma das punições de Deus era 7 anos de fome para o povo, para a nação toda de Israel. Outra era 3 meses Davi fugir dos seus inimigos, né? Seus adversários, dos inimigos mesmo, né? Fugir. E a outra era 3 dias de pestilência na terra, no povo de Israel, sobre o povo de Israel. Agora, o que tem a ver o povo de Israel? O que tem a ver as famílias, as crianças, as mulheres grávidas, as mulheres, enfim, as pessoas que não tinham nada a ver? O que tem a ver esse povo para sofrer a penalidade? E aí, Davi disse o seguinte: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém que caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Negativo, não tem misericórdia nenhuma. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde amanhã até o tempo que determinou, ou seja, 3 dias, né? 3 dias. Agora veja, aqui no verso 15 diz o seguinte, o profeta Gad mandou, né, no verso anterior, mandou Davi escolher qual das 3 pragas ele queria receber como castigo pelo seu pecado. Uma era 7 anos de fome sobre todo o povo de Israel, a outra era fugir diante dos seus inimigos por 3 meses, e a outra 3 dias de praga, de mortandade, né? Mortandade, a matança total, a verdadeira chacina, um verdadeiro genocídio, né? Acontecendo ali no meio do povo de Israel. E aí a cereja do bolo é a seguinte: qual das 3 Davi escolheu? Qual das 3 Davi escolheu? Leia o texto direitinho e coloque aí nos comentários. Qual das 3 Davi escolheu? Nenhuma, meu amigo. Ele não escolheu nenhuma. Ele não escolheu nenhuma, né? E Davi disse o seguinte:
Davi disse o seguinte: olha, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas, nada fizeram. O que elas fizeram? Davi reconheceu que ele é quem deveria receber o castigo, ele é quem deveria receber a penalidade, e não os inocentes, e não as pessoas que não tinham nada a ver. Mas sobre quem Deus desceu com a pena? Deus desceu com a espada, Deus castigou, decidiu castigar. Quem foi? Foi Davi que cometeu o erro? Não, Deus matou o povo. Do povo matou 70 mil homens, um equivalente à superlotação do Maracanã em um dia de Fla-Flu, uma decisão de campeonato carioca, 70 mil homens. É mole para você? Então, Davi não escolheu, ele não disse: olha, me persigam meus inimigos, olha, não. Davi não escolheu, ele disse: que caia eu nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, e não caia eu nas mãos dos homens. Mas isso não quer dizer que ele escolheu uma das 3 pragas. E Deus decidiu punir o povo aleatoriamente, por conta e risco próprio, e jogou essa culpa nas costas do seu menino de ouro, o rei Davi. É justo isso para você? Então, logo, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Quem de fato induziu o Davi a cometer este erro? E aí eu respondo: na narrativa foi Deus, porque todos os planos procedem dele, não é? Não é assim que o crente diz: nenhuma folha da árvore cai se não for pela permissão de Deus, não é assim? Nenhuma gota de chuva cai se Deus não permitir, não é assim? Então, tudo descendeu dele, foi Deus quem arquitetou essa ideia maluca, essa ideia criminosa de tentar o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, a cometer esse erro. Um erro que eu não vejo nenhuma razão lógica para receber tamanha punição. A vida do ser humano para Deus é uma merda, é um lixo. O que importa para ele é a observância ali, sabe, radical, ao pé da letra dos seus mandamentos. Deus pouco se importa com a vida. Nesse caso é o que nos mostra as 2 narrativas, tanto do segundo livro de Samuel 24:1, quanto de Crônicas, 1 Crônicas 21, verso 1, que na verdade é a mesma narrativa, só que com distorções, com pontos de vistas diferentes. Talvez na segunda narrativa de Crônicas, o autor dessa narrativa quis passar o pano para Deus, quis amenizar a situação. Então ele colocou Satanás, colocou um segundo personagem na história lendária, na lenda, que isso de fato nunca aconteceu. Tire isso da sua cabeça, viu? Você que acredita fielmente que todos os contos da Bíblia realmente aconteceram, isso não procede. Não tem relatos arqueológicos, não tem provas arqueológicas, não tem nada. Então isso é uma baita de uma fábula, de uma lenda, de um conto mitológico, E isso aí é para exaltar o reino do povo de Israel. Isso aí é para enaltecer esse Deus, para dizer que ele é um Deus muito que zela pela observância da sua lei, da sua palavra. Ele zela assim, matando, esculachando, destruindo, ferrando, lascando todo mundo, culpados como inocentes. É assim que ele é zeloso da sua lei. Ele não é zeloso para mostrar o seu amor, para proteger as pessoas, para proteger uma criança que está sendo, Ele não é zeloso para isso. Ele não é zeloso para dar livramento para uma pessoa que vai sofrer um acidente fatal.
numa das BRs desse país ou mundo afora. Ele não é zeloso para dar livramento para uma família que vai ser soterrada, né? Soterrada pelos escombros de um arranha-céu que vai vir abaixo, que vai ruir num terremoto, né? Como aconteceu agora recentemente. Eu não lembro qual foi o país, mas os países asiáticos aí, um dos países asiáticos, né? Então Deus não é zeloso para isso. Ele é zeloso para matar o culpado, o inocente, juntamente com o culpado, como foi no caso de Davi, esse caso que nós estamos acabando de descrever aqui para você. Aí eu te pergunto, você acha esse Deus justo? Você acha que ele é justo para cumprir? Ele é bondoso? Ele amou o mundo de tal maneira? Se quando ele decide punir o pecado de um homem, ele pune nos outros, não na pessoa, né? Ele pune nos outros, não na pessoa. Quando Davi cometeu o pecado com Batseba, né, matando o seu marido, que era Urias, um dos seus homens de guerra, dos generais que estavam à frente do seu comando, dos seus exércitos, ele matou esse general, ele ficou com a mulher dele, deitou-se com ela, e quando ele gerou um filho, quem foi que morreu? Foi Davi ou foi a criança? Sendo que na lei, quem cometesse adultério, a pena era o apedrejamento. Na lei, na Torá, a pena para o pecado de adultério, como no caso de Davi e Batseba, era o apedrejamento. Mas aí não, aí Deus passou o paninho na cabeça do seu menino de ouro, não é? O Davi, e matou a criança, o fruto da relação pecaminosa de Davi com Batseba, né? Aí Deus matou o menino, que não tinha nada a ver. O que tem a ver uma criança com o pecado do pai? O que tem a ver uma criança que nasceu, um recém-nascido, com o pecado de seus pais? Me diz aí, você acha justo? Então esse Deus da Bíblia é um déspota, ele é um esquizofrênico, ele é bipolar, ele é extremamente sanguinário, ele é desequilibrado, ele faz coisas que até os homens mais perversos dessa geração se revoltam, causa revolta neles. Claro, isso do ponto de vista de uma narrativa, se fosse aplicado como homem, né? Eu falasse de Deus como se fosse um homem, né? Ou se fosse outro Deus de outra religião, porque para os crentes desse Brasil, tudo que está na Bíblia, tudo que Deus fez na Bíblia é perfeitamente plausível, né? Se Deus mandar matar os meninos, crianças, adolescentes, bebês de colo, como está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 3, isso é correto. Deus é que sabe por que ele fez isso. Deus ele é perfeito, Deus ele é santo, é justo, é bom. Se Deus Deus permite que homens abusem das meninas virgens, como está em Números capítulo 31, verso 17 e 18, Deus vendo tudo isso, aceita. Como no caso de Sodoma e Gomorra, Deus matou ali, desceu o fogo sobre as crianças, sobre bebês de colos e animais, etc., por causa do pecado desse povo, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, com os patriarcas, não tinha nada a ver. Mas que Deus assim decide do nada, uma merda na cabeça dele, e ele decide descer o ferro na nação A, na nação B e por aí afora. É como consta na Bíblia. Então, meus amigos, voltando para finalizar, fechando aqui. Esse conto é muito complicado, é problemático, é perturbador. A cena que a gente vê nesses textos, né, não tem nada de moralidade que se aprenda nisso, não tem, né? A única coisa, vou ressaltar, foi Davi. Davi reconheceu que errou e reconheceu que a culpa era dele, que ele é que tinha que pagar o preço, né? Nisso ele estava dizendo que Deus estava cometendo aí um erro bárbaro, né? Estava consertando uma merda com outra merda, pior ainda, maior ainda, né? Então Davi foi mais justo do que o próprio Deus nessa narrativa. Então isso aí não é um texto para se ensinar nada de bom, né? Não é um texto para se ensinar nada de bom nisso. Não tem nada para se extrair de bom nisso, exceto o arrependimento, o reconhecimento de Davi, né? Mas aí já era tarde. Isso não impediu que 70 mil pessoas inocentes fossem a óbito por causa de seu pecado. Então, meus amigos, espero ter respondido todos os questionamentos, né?
Espero que você tenha gostado do assunto. Se está até aqui é porque você gostou. Se gostou, deixa o like para fortalecer o nosso canal. Tá certo? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.